Fala galera, bem-vindo ao meu canal Tem Física aí em mais uma Tem Dica aí. Hoje eu vou falar para você alguns conceitos iniciais da cinemática, sim, a parte mecânica que estuda o movimento sem se preocupar com as causas do movimento. Falaremos sobre repouso, movimento, trajetória, corpo extenso, ponto material, tá bom? Uma dica bem interessante também para você sobre velocidade média que pode cair, deve cair no seu vestibulinho para as escolas técnicas. Vem comigo no meu mapa mental. Legal, galerinha. Por exemplo, o que seria a cinemática? Tá aqui, ó, movimento. O que ela estuda, a cinemática, né? A cinemática estuda o quê? O movimento dos corpos sem se preocupar com as causas do movimento, né? Eu vou daqui até São Paulo. Tá bom, você foi, qual a velocidade, qual a distância, qual o tempo? Como é que você conseguiu ir? Como é que é a rotação do pneu no asfalto? Isso aí seria dinâmica. Não vamos dar isso aqui agora não, tá? Outra coisinha, para você saber o seguinte, o que seria um ponto material? É algo que tem uma dimensão desprezível. Por exemplo, eu em relação à cidade onde eu estou gravando aqui, Guaratinguetá. O que eu sou em relação a essa área que envolve a cidade de Guaratinguetá? Eu sou um ponto, né? Então a dimensão é desprezível. Nunca massa. Massa você não pode desprezar, que a massa é uma das propriedades gerais da matéria, tá bom? Tem massa, mas a dimensão pode ser desprezada. Quando você tem, então, nesse caso, você pode analisar, por exemplo, o movimento de translação. Falou o ponto material? Movimento de translação, por exemplo, é um movimento na qual que a Terra dá uma volta ao redor do Sol. O que seria a trajetória daquela elipse, aquela distância toda em relação ao tamanho da Terra? A Terra é pequenininha, a distância é muito grande, né? Então a Terra seria um ponto material, porque nesse caso falou movimento de translação. Já quando você tem corpo extenso, é que você não pode desprezar, né, simplesmente a dimensão. Eu, no caso, em relação à cidade, eu sou um ponto material. Eu, em relação agora a essa caneta aqui, eu sou um corpo extenso, né? Não posso desprezar simplesmente a minha dimensão. E nesse caso, você pode analisar também o movimento de rotação da Terra. Sim, o movimento de rotação da Terra em relação ao seu eixo. Na rotação, agora a Terra deixa de ser ponto material, vai ser um corpo extenso, porque você está analisando a rotação dela, tá bom? Tudo bem? Bom, outro caso que eu queria mostrar para você é o que seria, por exemplo, assim, o que seria o referencial, né? Tá aqui, local em relação ao que pretendemos estudar a posição do objeto. Por que, professor? Porque eu falo assim, eu sou um ponto ou sou um corpo? Depende da referência, depende qual é o parâmetro que eu estou utilizando para ter a referência, né? Isso seria um sistema referencial, ou um sistema de referência. E nesse caso, quando não for dado, você adota a Terra como uma referência fixa no solo, tá bom? Bom, eu estou em repouso ou movimento, professor? Depende, eu em relação a você, estou em repouso, né? Eu em relação à minha camiseta, eu agora estou em repouso também, porque ela está aqui, não sai desse lugarzinho, né? Mas eu, em relação a vocês, estou em movimento. É isso aí. Bom, nesse caso não depende da referência, né? Eu, em relação a vocês, estou em movimento. Em relação à minha camiseta, estou em repouso. Então, repouso e movimento depende da referência, tá bom? Então, vamos lá. O que seria movimento? Quando a sua posição nesse referencial varia com o tempo. Já em repouso, é quando sua posição nesse referencial não varia com o tempo. Você agora sentado aí me assistindo, em relação à sua cadeira, você está em repouso. Se tiver a sua mãe passando lá, para ir lá para a cozinha fazer aquela comidinha, passa perto de você e vai lá fazer, e ela está andando, chegando até a cozinha, você agora já está em movimento, tá vendo? Você pode estar em repouso em relação a um referencial, em movimento em relação ao outro, então depende da referência, tá certo? O que seria trajetória, professor? Trajetória, professor, seria posições ocupadas por um corpo em movimento ao longo do tempo. Qual a trajetória que você está vendo aqui? Ah, professor, é um segmento de reta. Qual a trajetória que você está vendo aqui? Ah, é um círculo, tá vendo? São os pontos deixados por um corpo em movimento ao longo do tempo, tá bom? Já mais uma dica que eu quero mostrar para vocês também seria o conceito de velocidade média. Sim, né? Velocidade média. Nesse caso, professor, o que seria a minha velocidade média? Seria a relação entre a distância dividido pelo tempo, né? Cuidado que às vezes a distância está em metros por segundo e você vai ser obrigado a passar para quilômetros por hora. Então a regrinha é metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Já quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Você sabia que pode ter velocidade positiva e negativa? Claro que não, professor. O velocímetro do carro do meu pai sempre está no lado positivo. Sempre é positivo. Positivo é mais 180, é mais 100 km por hora, é mais 90. Galerinha, mas depende do sentido. Se você estiver analisando, você pode estar no sentido, o outro carro está em outro sentido. Então, a referência é, se você para cá tiver velocidade positiva, o outro que está voltando
vai ter uma velocidade negativa, tá? Então, nesse caso, o que seria movimento progressivo? É quando a velocidade for positiva, é quando as placas crescem ao longo do movimento, quilômetro 10, quilômetro 30, quilômetro 60, então você está com movimento progressivo, velocidade positiva. Já o movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa, ou seja, quando você está voltando, quilômetro 60, quilômetro 30, quilômetro 10. Não esqueça que na física a placa é a mesma, tanto na ida e na volta. Bom, então enquanto no sentido a placa aumenta, V mais, movimento progressivo. No sentido oposto, V menos, movimento retrógrado, que as placas decrescem, tá bom, galerinha? Ah, outra coisa, se você quiser analisar, essa fórmula de velocidade média é ΔS sobre ΔT. Pode ter algumas paradas, não pode? Ah, fiquei parado para almoçar. Mas se ele quiser saber a velocidade média total, você tem que computar as paradas. O tempo não para. Não para não, não para, como diz Cazuza. Bom, nesse caso também, se você quiser saber quanto que é o ΔT, muita gente pensa que jogar a fórmula velocidade média ΔS sobre ΔT é só para achar a velocidade média. Você pode achar a distância, você pode achar também o tempo. Então, o tempo, por exemplo, é distância sobre velocidade média. Ou se você quiser achar a distância, também fica a velocidade média vezes ΔT, que tem a ver com a fórmula velocidade média ΔS sobre ΔT que está aqui, tá bom? Se você quiser também guardar, ΔS é D, VVTT, coloca Deus é tudo. Cuidado, hein? Deus está vendo tudo. Espero que você, como Deus também, esteja entendendo esse tipo de assunto que eu estou te dando, tá bom? Um abraço, divulgue o meu trabalho, há muita gente que pode precisar. E você, não se inscreveu no meu canal? Está esperando o quê? Se inscreva no meu canal que vai ter várias dicas para vocês e vai te auxiliar nos seus vestibulinhos. Abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau!